Fala traders, beleza? Vamos para mais um replay de mercado aí. Então hoje foram três operações, duas no índice e uma no dólar, tá? O dólar foi loss e no índice foi gain, tá? As duas foram gains, aliás, eu fiz três operações no índice, tá? Uma no loss, a primeira no loss, e aí foram duas no gain, tá? E aí fechei o dia positivo. Vamos começar pelo dólar aqui, né? Bom, o dólar, o que que eu marquei no dólar, né? Do topo de ontem com o fundo de ontem, eu marquei essa retração 50% a 1,8, né? E aí ele abriu o dia assim, né? Meio travado, lateral, batendo. E aí eu fui para um tempo gráfico maior, né? Fui por 30 minutos. E aí eu vi isso aqui, né? Ele joga um candle de força contra a média de 20 e aí em seguida ele faz um doji, né? Ele aciona esse candle de força e fecha um doji, né? Abaixo da média de 20 do 30 minutos, seguindo, né, o fluxo anterior de baixa. Tudo bem que ele estava em região de fundos, mas não dá para saber se ele vai só fazer. Ele veio, né? Vai saber se é só um pullback para ele conseguir ir lá embaixo, né? E aí eu entrei vendido nesse candle, tá perdendo a mínima do dia aqui. Ó, 8,5, stop era no 9,7, 10 pontos, 11 pontos de stop. E aí ele faz esse segundo candle e aí eu daqui eu já desci meu stop para cá. Por quê? Porque daqui, se é um padrão de venda, né, um 2 3 de venda e realmente ele só acionou esses comprados para em seguida estopar, então o próximo candle tinha que vir pelo menos romper a mínima do dia, né? Pelo menos romper, anular esse candle verde aqui. Então eu desci meu stop para cá, né? E aí ficou uns 7 pontos aqui mais ou menos. E ele em seguida, né, ele me estopa, né? Eu já vi que ele estava muito fraco, ele estava tentando e não conseguia. Eu imaginei que ia tomar um stop, né? E para mim o dólar foi só isso no dia de hoje, né? Eu até olhei essa possibilidade aqui nos 5 minutos, que ele enrolou, né? Aí ele me estopou, né? E aí ele rompe a 200, rompe a retração, essa retração de ontem. E aí o que que ele faz? Ele vem e faz um pullback nesse candle aqui, ó. Nesse candle aqui, nesse martelo. E era um pullback em cima do topo do dia rompido, né? Em cima dessa lateralidade que ele fez hoje. Passou por cima das médias, alinhou, né? Olha a média de 20 como que ela tava. Ela tava ascendente, a média de 50 passando por baixo, pullback na VWAP, a média de 200 lateral. Esse candle que tentou jogar para baixo, ele teve, acho que se eu não me engano, o maior volume do dia. E aí esse candle martelo aqui, ele inverte, ele aciona esse candle, inverte e já volta fechando lá em cima. E também teve um volume bem significativo. Então eu até olhei essa compra, mas eu não fiz essa compra. Outro fator aqui também, né? Olha, no topo que ele fez com a mínima do dia, olha onde esse candle veio parar no 50% com 1,8. Então tinha muito contexto para comprar aqui, viu? Mas olha isso. Quem comprou aqui, ó, comprou no 5401, o mercado andou 10 pontos no máximo. Então foi o melhor gatilho do dia e ele andou 10 pontos. Então é isso que eu falo que o dólar está muito ruim de operar ultimamente. Ele está muito travado, ele está falhando muito os contextos, os gatilhos, né? E aí como que você vende aqui, né? Depois de uma alta forte, um pullback bonito, você vende aqui, né? Contra as médias, contra tudo na sua frente, e aí ele atravessa e, né? Então não tem muita lógica os movimentos do dólar. Então tá, quem tá pegando bastante pontuação é que tá acertando o topo e o fundo do mercado, só assim, né? Então, uma operação só no dólar, tá? Não fiquei insistindo, não. O índice. O índice, eu até cometi meio que um erro hoje, né? Eu olhei, na verdade, o fechamento de ontem, né? Pelos 60 minutos, que eu ainda até comentei no vídeo de ontem, né? O que que ele fez? Ele, ele foi, né? Eu fiz até essa compra aqui ontem, ele foi, rompeu, ele volta, faz o pullback na 9, né? Até então ele tava assim, né?
Ele tava assim, ó, até ontem. Ele volta, faz um pullback na 9 e já fecha pra cima, né? Fazendo um, dois, três de venda, um martelinho aqui. Então, pra mim, ele poderia dar mais uma esticada pra cima, tá? Tanto que aqui são os alvos que eu deixei traçado desde ontem. E aí, o que que acontece? Nos 5 minutos, ele tava confuso. Ele abriu confuso, com as médias bem emboladas. Eu não quis comprar esse primeiro candle. Lembrando que eu acreditava em mais uma pernada de alta. No 15 minutos, ele faz um candle cheio, bonito, acionando esse contexto que eu tinha falado. E aí eu comprei ele, né? Por quê? Porque eu até tinha pensado, meu, ele rejeitou nessa máxima aqui, né? Ó, aqui ele veio, bateu e voltou. Aqui ele veio, mal fechou em cima e já voltou. Então, o que que eu esperava? Eu esperava que ele fechasse acima dessa região. Por quê? Porque senão ele ia fazer um ombro, ó, ombro, cabeça, ombro. Então eu falei, não, ele tem que fechar acima e se manter acima, senão ele vai fazer um ombro, cabeça, ombro, e aí se ele romper essa mínima aqui, né, perder esse fundo aqui, ele vai desaguar, ele vai vir direto, ele não vai nem dar chance de entrada, né? E ele e eu imaginava que ele ia vir até essa mínima aqui, ó. Sem, e tinha uma média de 20 dos 60 minutos aqui também, então era um alvo bom, né? Eu ainda não tinha traçado os espelhamentos. Mas enfim, ele me stopa, é um stop de 500 pontos, tá? Eu comprei esse candle de 15 minutos, ele vem. Eu falei que eu não ia encerrar a operação, eu ia esperar ele me estopar. Enfim, ele veio e me estopou. E aí eu imaginei isso, né? Falei, meu, ou ele vai falhar aqui nessa retração, essa retração era 50% com 1,8 dessa pernada aqui de ontem, né? Mas eu falei, essa retração não é uma retração muito forte. Por quê? Porque ele já está no topo, o mercado está no topo já, ele está enrolando, então ele tem que bater e já virar, não pode ficar enrolando, senão ele vai desaguar de uma vez. E eu tinha traçado aqui, né, essa linha, essa LTA, que era a neckline do ombro, cabeça, ombro, né? E lembrando, o ombro, cabeça, ombro é uma estrutura, né? Então nenhuma região vai parar ele, nenhuma média móvel vai parar ele, porque é uma estrutura que os grandes players estão montando, e quando ele rompe uma estrutura dessa, olha o tamanho dessa estrutura, é stop de muita gente que está sendo levado, né? Stop de CPF, e eu falo também, não é só de CPF, são de grandes players, são de bancos, de financeiras, que são eles que empurram o mercado assim, não é CPF que empurra o mercado dessa forma, né? Enfim, então eu olhei essa possibilidade pelo 15, mas eu operei pelo 30. Eu enxerguei melhor o gatilho no 30. Olha o esquema aqui do 30. Chegou bonito, né? Chegou bonito, ele tinha volume, ele estava alinhado com a média aqui, né? Ele virou as médias para baixo, mas no 15, olha a leitura do 15 que eu fiz também. O que que ele faz? Foi pelo 15? 60 veio direto, né? 30, deixa eu ver se foi. Acho que foi pelo 15 mesmo. O 5 acho que não foi. Foi pelo 15. Então o que que ele faz aqui no 15? É que o 30 é uma junção desses dois candles, né? O que ele faz aqui no 15? Ele vem, ele rompe a mínima do dia que estava aqui, ele rompe a mínima do dia, e aí ó, olha os candles ocultos que eu falo. Esse candle, ele veio em certo momento, aliás aqui, ele veio em certo momento, ele chegou a ficar negativo, e aí ele volta um pouquinho e depois ele toma essa engolfada aqui. Então, isso aqui é um pullback oculto, né? É um candle oculto que sinaliza um pullback oculto, né? Olha isso aqui, ele veio, fechou vermelho. O próximo candle abriu aqui, ó, aí ele ficou verde e em seguida ele tomou essa engolfada aqui, ó. Ele tomou essa engolfada, que é esse candle aqui, ele virou, ficou vermelho, fechou vermelho aqui,
E o próximo candle que ele faz? Um candle verde pequenininho, que é essa sombra aqui. E aí o que que vira? Um inside bar. E aí acaba sendo um pullback no fundo comprido também. E foi aí que entrou meu gatilho, né? E aí eu tracei esse espelhamento, né, desse topo com esse fundo aqui, que era justamente o último ombro, né? O ombro direito com a neckline. Então eu tracei esse espelhamento, né, desse topo com esse fundo. O meu alvo era no 100%, como eu falei. Uma estrutura desse tamanho, ele não ia parar num fundo assim, né? Então, o meu alvo era no 100%, eu entrei com 2 contratos, deu 625 pontos essa operação. Eu conduzi de mão cheia, tá? Conduzi de mão cheia. Aliás, falei errado. O meu alvo era aqui no meu 1.8, abaixo dessa mínima. Eu não queria arriscar porque eu já estava no loss, né? Eu tinha tomado esse loss de 500 pontos aqui no índice e o de 7 pontos no dólar. Então eu deixei para largar aqui, que aí pelo menos eu ia ficar zerado no dia, né? E foi o que eu fiz. Eu larguei aqui no meu 1.8, deu 600 pontos, ele veio direto, né, sem calor. E aí, pelos 5 minutos, ele até deu um gatilho aqui, né? Que legal. Ele vem, bate no alvo de 61, faz um pullback, né? 2 candles, pullback curto, raso, né? Chama comprador. Você tem dúvida que teve gente que comprou esses candles aqui? Pelo 1 minuto, pelo 2 minutos, é um trap da mínima, é um alvo de 1.8, o mercado desceu acelerado, aí os caras vai e compram, aí o mercado vem, só aciona e bum, bum para baixo, olha isso aqui. Então, pelos 5 minutos era um gatilho viável de venda, tá? Quem vendeu aqui não estava errado, mas era arriscado, né? Ele veio muito direto, né? Mas foi o primeiro toque na 9. Quando ele vem muito esticado assim, eu não confio no pullback na 9, tá? Eu geralmente espero o pullback na 20. E aí eu fiz mais uma venda, né? Ele bateu nesse candle aqui, eu não confiei ainda nesse candle, porque ele não tinha tocado a 20, ele não tinha testado a 20, então eu não confiei nesse candle. E aí ele fez esse candle aqui. E eu fiquei de olho para ver o que ele ia fazer, se ele ia tentar perfurar a 20 e aí fazer aquele falso rompimento da 20, estopando esses vendidos aqui, né? E ao mesmo tempo acionando esses compradores. E aí ele não teve nem força para estopar esses vendidos aqui. E aí ele faz esse candle aqui, ó, fechando abaixo da 20, né? E mais um candle de venda, então eu vendi esse candle. Stop curtinho, stop desse candle aqui era de 190 pontos. Curtíssimo, o meu alvo era um pouco abaixo dessa mínima do dia. Por quê? Geralmente quando ele vai até o alvo de 100%, ele testa mais uma vez o alvo de 100%. Só que geralmente ele passa um pouco, né? Ele renova a mínima e já inverte. Então meu alvo era um pouco abaixo dessa mínima do dia, dava uns 500 pontos. E aí entrei com um contrato só, não queria correr o risco de estar errado e estragar meu dia, né? Que eu tinha recuperado. E aí eu entrei com um contrato e aí ele foi até que direto, né? 500 pontos praticamente aí em linha reta, sem calor, né? E aí de fato depois ele nem chega a pegar o alvo de 161. Aqui é uma retração macro, né? Aqui era 50% de toda essa pernada aqui, ó. Então aqui é 50% e meio 1.8. Então ele segurou bem aí e aí, né, terminou meio lateral. Pode ser que ele continue na segunda-feira, ele continue. Ou não, né? Pode ser que ele tenha encerrado o ciclo dessa semana com essas movimentações aqui, né? Como eu falei, geralmente na sexta-feira o fluxo inverte. Geralmente os players realizam lucro, né? Na sexta-feira. Então é difícil sexta-feira. Geralmente é um dia direcional, mas é um dia que o mercado ele não te dá muitos gatilhos. Ele geralmente vai de uma vez e aí fica difícil de operar. Você tem que meio que se arriscar, né? Então foi isso. Esse foi o meu dia. Foram 3 operações no índice, uma no dólar, né? Acabou sendo bastante operação, mas pelo menos o dia terminou positivo, né? Então, vamos lá, relatório de performance. Então, meu dia, 4 operações, 50% de acerto, né? Porque eu tomei um loss do índice, um no dólar, depois mais 2 ganhei no índice. Então, R$ 169 positivo. Fechando a semana
R$ 200 positivo a mais. Olha como foi a semana, né? Que semana difícil. Muito difícil essa semana, né? Sexta-feira que deu uma salvada aí, né? Mas pelo menos a semana tá fechando positivo. E o mês, R$ 342 positivo, né? Então a gente começou levemente positivo, caiu, ficou bem negativo, né? R$ 500 negativo. Recuperamos bem e seguimos no campo positivo, né? E vamos continuar aí, né? Tem que sacar alguma coisa em fevereiro, né? Tem não, né? Mas gostaria de sacar alguma coisa em fevereiro, né? Nem que seja R$ 500, né? Mas pelo menos sacar alguma coisa aí, beleza? As operações aí do dia, só pra mostrar, então, ó, 530 pontos no índice, a primeira do dia, 7 pontos no dólar, foi o único trade do dólar, 625 pontos foi a venda no índice com 2 contratos e 500 pontos a segunda venda no índice aí com um contrato, tudo de mão cheia, beleza? Me conta aí como foi seu dia, curte, compartilha, segue a página aí e tamo junto.